Bom dia, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida e no lar de todos vocês. Amém? Meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês um assunto um pouco delicado, mas de extrema importância, pois é um assunto em que hoje estamos vivendo cada vez mais na sociedade e na nossa vida cotidiana. O assunto relacionado sobre conduta e conceito do que você tem escolhido para a sua vida. Hoje vivenciamos muitos casos e situações de pessoas que às vezes reclamam, que às vezes questionam, que a sua vida não evolui, que a sua vida não cresce, não muda. É sempre aquela vidinha de mesquinharia, aquela vidinha de luta, e você não vê e não percebe evolução. Hoje também notamos e presenciamos muitos relacionamentos, muitos casamentos estão se acabando. E pelo simples fato de que nos falta, muitas vezes, orientação, instrução. Aí acabamos tomando decisões erradas, achando que as decisões que muitas vezes tomamos é para o nosso melhor, para o nosso bem-estar, para a nossa evolução, nosso crescimento. E aí, quando optamos muitas vezes em nossas decisões, passa-se um tempo, notamos que tomamos a decisão errada, que deveríamos estar lá atrás onde estávamos. Porque, meus irmãos, muitas vezes, no nosso crescimento, na nossa evolução, Deus coloca em nossos caminhos pessoas para nos ajudar, para nos evoluir, para nos apoiar. E muitas vezes, o manipulador, vendo que você está evoluindo, vendo que você está crescendo, o que ele faz? Ele coloca em você a dúvida, a desconfiança, o desentendimento. Então, o meu assunto hoje é sobre isso. Será que a sua conduta, será que a sua postura, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, está sendo a forma correta, orientada por Deus? Ou será que está sendo manipulado pelo inimigo e não está percebendo?
as suas condutas. Em Provérbios 13, 20, para quem quiser acompanhar, no livro de Provérbios 13, 20, nos fala a seguinte questão: quem anda com pessoas sábias, tornar-se-á sábio, mas irá mal com aquele que tem tratos com os estúpidos. Então eu vou ler novamente para vocês, meus irmãos. Quem anda com pessoas sábias, tornar-se-á sábio, mas irá mal com aquele que tem tratos com os estúpidos. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Esse tópico que eu estou aqui mencionando não quer dizer que você optou ou está no caminho oposto, no caminho errado. Mas sim, a minha intenção é orientar a todos para que venhais a ter uma reflexão da sua conduta, da sua postura. Se você optou e estiver pelo caminho correto, pelo caminho de Deus, eu desejo que Deus continue a operar e abençoar em sua vida. Mas se por alguma aventura ou motivo, o que vou conversar com vocês aqui hoje, vocês perceberem que a conduta de vocês está no caminho oposto, eu gostaria que vocês se atentassem a estas mensagens e peço a Deus que ilumine e que guie os seus passos, os seus caminhos para a forma correta, para a forma sábia. Amém? Então, meus irmãos, eu quero perguntar para vocês: será que as pessoas que você hoje segue, que caminha ao seu lado, essas pessoas são pessoas sábias? Será que assim como você, estas pessoas também buscam a sabedoria de Deus? O que provém de Deus? O conhecimento de Deus? Ou será que esta pessoa, a quem às vezes você está caminhando junto a ela, sem que você perceba, está te arruinando, está te afundando? Às vezes você vinha de condutas sábias, justas, corretas aos olhos de Deus, e não vem percebendo que às vezes esta pessoa que está ao seu lado foi uma pessoa enviada pelo manipulador. E qual que é a intenção desta pessoa? Assim como o inimigo manipulou às vezes a vida dessa pessoa, que também andava em condutas corretas, em condutas justas, uma vez que o inimigo conseguiu manipular esta pessoa, ele vai colocar essa pessoa em seu caminho e também manipular a sua vida. Da mesma forma que está fazendo esta pessoa regredir,
esta pessoa vai fazer você regredir. Então, por isso que em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, nos orienta isso. Que venhamos a caminhar, que venhamos a andar com pessoas sábias e não pessoas más. Em 1 Coríntios, capítulo 15, capítulo 15, versículo 33 e 34, nos fala a seguinte mensagem: não sejais desencaminhados, mas associações estragam hábitos úteis. Despertai para a sobriedade de um modo justo, e não pratiqueis o pecado, pois alguns estão sem conhecimento de Deus. Estou falando para induzir-vos à vergonha. Então, meus irmãos, mais uma vez, as Escrituras, as orientações de Deus para nós, seres humanos, é esta: para que não venhamos a ser desencaminhados pelas más associações, pois elas estragam hábitos úteis. Veja você, existem muitas formas, muitas maneiras de buscarmos alegria, de buscarmos a felicidade, de buscarmos momentos bons. A Bíblia ela nunca nos diz que a vida será uma vida fácil, uma vida de alegria, de felicidade, de fartura. Não, pelo contrário, irmãos. A Bíblia ela nos ensina que muitas vezes passaremos por situações difíceis, passaremos por necessidades, passaremos por provações. Então cabe a nós estarmos fortes e alimentados na palavra, para que venhamos a passar por estas provações, por estas dificuldades. Então vou citar exemplos, alguns exemplos. Às vezes você já vem de hábitos, condutas corretas, conforme estão nas Escrituras. Aí você conhece alguém, um amigo, uma amiga, que já está sendo, há um tempo, manipulado pelo inimigo. Aí ela se aproxima de você com sua lábia, com sua suavidez, com sua alegria, e te conduz por caminhos que não são agradáveis, que não são corretos aos olhos de Jeová. Então, um exemplo que eu te dou, aí cabe a você a responder para você mesmo se é correto ou não. Um convite para você ir a um bar, ir a um barzinho, onde é constituído a bebida, o alcoolismo, a luxúria,
a pornografia. Eu te pergunto, esta nova amizade que se diz ser seu amigo, que se diz ser sua amiga, ela tem uma boa conduta? A postura desta pessoa vai te encaminhar, vai te dar sequência na sua busca por Deus? Vai te dar sequência na sua busca pela salvação? Lembrando, irmãos, que existem muitas formas de buscar alegria, de buscar paz, de viver a vida. E quando nos atentamos e sabemos escolher as condutas certas, com certeza, Jeová vai nos honrar com a paz, com a alegria, com a tranquilidade. Então devemos nos atentar a isso, para que, às vezes, todo aquele caminho que nós já percorremos, que nós já passamos, quantos foram, às vezes, na vida do irmão, na vida da irmã, quantos foram os vícios, as más condutas que você tinha, que você lutou, que você batalhou. E de repente, no momento de insensatez, no momento de falta de orientação, falta de busca a Deus, falta da palavra de Deus, você acaba retornando a estaca zero ou até pior do que você estava. Será que aquele relacionamento, aquela união que você tinha, que você vivia, não era algo preparado por Deus para unir a sua fé com a do seu parceiro, com a de sua parceira? Será que aquela união que Deus colocou no seu caminho não seria para te instruir? Não seria para te motivar e fazer crescer? Então devemos nos atentar sempre, irmãos, com as nossas escolhas, com as nossas condutas. Porque muitas vezes temos alguém ao nosso lado que se preocupa com o nosso crescimento, com a nossa evolução. Aí deixamos de nos entregar, às vezes, por aquela amizade que nem sequer conhecemos, nem sequer sabemos qual é a vida daquela pessoa, o que ela faz em segredo, o que ela faz entre quatro paredes. Muitos de nós deixamos de seguir o que é correto e abrimos caminhos para o duvidoso. Lembre-se que um sorriso bonito às vezes pode nos proporcionar uma vida de choro, uma vida de sofrimento. Pois aqui, como eu disse, a vida da gente nem sempre vai ser de alegria. Também terá tribulações. Só que muitas vezes deixamos de seguir a orientação dos céus, a orientação
de Deus e acabamos acelerando um processo do qual não estava em nosso caminho, em nosso trajeto. E para encerrar, irmãos, os Provérbios 22, versículo 24 e 25, que nos passa esta instrução. Não tenhas companheirismo com alguém dado à ira, e não deves entrar com o homem que tem acesso de furor, para não te familiarizares com as suas veredas e certamente tomares um laço para a tua alma. Então, para encerrar, irmãos, é isso que eu quero passar para você. Cuidado. Cuidado com as suas escolhas, com as suas decisões. Pois, como eu disse, muitas vezes você lutou, você brigou, você dobrou seus joelhos e pediu a Deus e implorou em oração para que Ele te tirasse vícios, para que Ele te livrasse de caminhos tortuosos. Aí, no momento oportuno, você fecha este caminho da sua vida. Você muda o destino, a rota que Deus vinha colocando em sua vida e abre as portas e abre o caminho novamente para vícios. Nunca sabemos quem está ao nosso lado, quais são os vícios desta pessoa, quais são os caminhos que esta pessoa percorreu e que vem percorrendo. Nunca sabemos. Às vezes estamos vindo por um caminho tão longo, tirando carga de nossa bagagem e abrindo às vezes espaço em nossa bagagem para algo mais pesado. Então eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, meus irmãos. Todos nós temos o direito de ser felizes, de viver, de aproveitar a vida. Mas não vamos nunca e jamais nos esquecermos de que também somos herdeiros das nossas decisões, das nossas escolhas. E devemos nos atentar para que não venhamos a ser herdeiros de sofrimento, de aborrecimento, de tristeza, porque uma vez que abrimos a nossa guarda, uma vez que abrimos a porta de nossa vida para alguém entrar sobre ela, da mesma forma que esta pessoa pode te fazer o bem, pode te trazer o bem, esta pessoa também pode te arruinar.
pode bagunçar e virar a sua vida de ponta cabeça. Por isso que eu peço a vocês, busquem auxílio, busquem orientação a Deus. Escutem o que o Espírito Santo muitas vezes grita ao seu ouvido. Queima os seus olhos te mostrando algo. E mesmo assim você muitas vezes opta num momento de angústia, num momento de revolta, num momento de ignorância. Você opta tapar os seus ouvidos. Você opta tapar os seus olhos e não percebe que o Espírito Santo de Deus, ele vem te falando, ele vem te mostrando, mas você muitas vezes não quer ouvi-lo. Então se atentem, tá bom? Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que acima de tudo, meus irmãos, que Deus derrame dos céus sobre a sua vida o conhecimento e a sabedoria necessária para passar por essas armadilhas que o inimigo há de colocar todos os dias em nossas vidas. Amém? Até o próximo vídeo.